O tema de hoje, princípios de sabedoria, maldição sem causa. Nós precisamos entender a respeito do que é maldição e como ela pode vir sobre as nossas vidas. Muitas pessoas que acreditam que isso não existe mais, mas nós vamos ver sobre esse assunto hoje. E para isso vamos ver aquilo que Salomão nos orienta, lá em Provérbios, capítulo 26, versículo 2. Como o pássaro que foge, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. Aqui nós temos Salomão fazendo duas afirmações. Ele compara a respeito de pássaros. Ele diz assim como o passarinho ele foge, na hora que ele vê o perigo ele foge. E assim como a andorinha está sempre voando, a maldição sem causa ela não vai prosperar, ou seja, ela não vai acontecer. E eu preciso entender que existe maldição. E o que é maldição? Maldição é o ato de amaldiçoar alguém, de maldizer a respeito de alguém. Desejo expresso de algo ruim contra alguém. Castigo divino, praga ou qualquer coisa que cause incômodo ou faça mal na vida de outra pessoa. É quando eu desejo mal contra aquela pessoa e eu falo através de palavras. Isso é maldição ou amaldiçoar. E a maldição é algo que acontecia no passado e ainda acontece nos dias de hoje. Lá em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26, diz assim: Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Nós temos ali Deus falando, olha, eu proponho para você a bênção ou a maldição. A bênção se você obedecer à minha vontade, a maldição se você não obedecer. Lá em Apocalipse, lá no capítulo 23, versículo 3, olha o que diz: Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face e na sua fronte estará o nome dele. Aqui nós temos uma indicação da nova Jerusalém, do novo céu e da nova terra, dizendo que no novo céu e na nova terra não haverá mais maldição. O que indica que essa maldição nesse mundo ainda existe. A maldição ela pode vir contra a vida de alguém, mas Salomão mostra que a maldição sem causa ela não prospera. A maldição sem causa não vem contra a vida de alguém. E eu preciso entender esse importante princípio. E para isso, nós vamos lá em Números, lá no capítulo 23, a partir do versículo 1, conhecer um pouco da história de um profeta chamado Balaão. Olha o que diz. Então Balaão disse a Balaque: Edifica-me aqui 7 altares, prepara-me 7 novilhos e 7 carneiros. Fez, pois, Balaque como Balaão dissera. E Balaque e Balaão ofereceram um novilho e um carneiro sobre o altar. Disse mais Balaão a Balaque: Fica-te junto do teu holocausto, e eu irei, porventura o Senhor me sairá ao encontro. E o que me mostrar, tu notificarei. Então subiu ao morro desnudo. Encontrando-se Deus com Balaão, este lhe disse: Preparei 7 altares, e sobre cada um ofereci um novilho e um carneiro. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse: Torna para Balaque, e falarás assim. E tornando para ele, eis que estava junto do seu holocausto, ele e todos os príncipes dos Moabitas. Então proferiu a sua palavra e disse: Balaque me fez vir de Arã, o rei de Moabe, dos montes do Oriente. Vem, amaldiçoa-me a Jacó, e vem, denuncie Israel. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Pois do cimo das penhas vejo Israel, e dos outeiros o contemplo. Eis que é povo que habita só, e não será reputado entre as nações. Quem contou o pó de Jacó ou enumerou a 4ª parte de Israel? Eu morra a morte dos justos, e o meu fim seja como dele. Então disse Balaque a Balaão: Que me fizeste? Chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que somente os abençoastes. Mas ele respondeu: Porventura não terei cuidado de falar o que o Senhor pôs na minha boca? Eu acredito que você conhece essa história. Se você não ouviu, o povo de Israel estava para entrar na Terra Prometida
E naquele instante, o rei chamado Balaque, o rei dos Moabitas, contratou um profeta chamado Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Mas Balaão disse ao rei Balaque: eu não posso amaldiçoar, eu só posso falar aquilo que Deus colocar na minha boca. Se Deus permitir que eu amaldiçoe, eu vou amaldiçoar. E quando eles fizeram ali os sacrifícios e ofertaram a Deus, Deus colocou na boca de Balaão para que abençoasse o povo de Israel. E Balaão chegou e falou: Balaque, Deus mandou eu abençoar, eu não posso amaldiçoar esse povo, porque esse povo é bendito de Deus, é bendito do Senhor. Deus tem abençoado esse povo. Não havia nenhum motivo para Deus amaldiçoar o povo de Israel ou trazer uma sentença, um julgamento sobre o povo de Israel, mostrando que a maldição sem causa, ela não prospera. Se não há nenhum motivo da maldição pegar e trazer tudo mal, essa maldição não vai ocorrer. Mas Balaão, ele ensinou ali a Balaque algo que trouxe um grande prejuízo para o povo de Israel. Balaão ensinou a Balaque: olha, esse povo é protegido por Deus porque eles têm feito a vontade de Deus. Se você introduzir e fizer o povo pecar, eles vão perder o favor de Deus e você poderá amaldiçoar esse povo. Esse texto tem Números no capítulo 31, a partir do versículo 16. Olha o que diz: eis que estas, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor, no caso de Peor, pelo que houve a praga entre a congregação do Senhor. Aqui o texto está mostrando que Balaão orientou Balaque: olha, você precisa fazer esse povo pecar. Pecar de que jeito? Transgredindo o mandamento de Deus. E ele mandou mulheres para o meio do povo. Essa história, o caso de Peor, está lá em Números do capítulo 25, a partir do versículo 1, que diz assim: habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos Moabitas. Estas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Juntando-se Israel a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. A maldição sem causa não prospera. É por isso que Satanás quer que você viva uma vida de pecado, uma vida distante da vontade de Deus. Porque todas as vezes que você der vazão ao pecado, que você cometer pecado na sua vida, Satanás poderá amaldiçoar a sua vida, poderá destruir a sua família, poderá destruir a sua casa e a sua descendência. Não dê brecha para o diabo, querido. Não tenha pecado escondido na sua vida, nem um pecado aberto e velado para todo mundo ver. Não viva uma vida de pecado, porque assim você está dando brecha para Satanás destruir não só você, como a sua família. O povo de Israel, quando começou a prostituir com as mulheres moabitas que foram enviadas lá por Balaão, o povo de Israel perdeu o favor de Deus e Deus teve que agir com ira, trazendo juízo e condenação sobre aquele povo. Mas não foi só as pessoas que se prostituíram que sofreram, foi também a sua família, os seus filhos que sofreram por causa do pecado. A maldição veio contra a vida deles por causa do pecado do povo. Eu quero te afirmar mais uma vez: maldição sem causa não prospera. Então não dê motivo para a maldição vir contra a sua vida e a sua família. Amém? Eu quero orar por você para que você entenda: Satanás não pode te fazer pecar. Ele não tem poder de te levar a pecar. Você consegue resistir a todo levante das trevas, a toda ação do diabo para te fazer pecar, porque o que ele deseja é destruir a sua vida e a sua família. Pai, eu quero entregar em tuas mãos o meu irmão e minha irmã. Eu quero pedir: abre a mente deles para que eles entendam a guerra espiritual que está sendo batalhada pela vida deles, para que eles entendam a contenda e a guerra que Satanás tem levantado contra eles. Satanás e a sua corja de anjos e demônios que tem vindo contra a vida deles para os fazer pecar, porque pecando a maldição vai vir sobre a vida deles. Eu te peço, Pai, desperta os teus filhos, desperta o meu irmão e a minha irmã, para que vivam uma vida de santidade, para que vivam uma vida de retidão na tua presença, para que afastem a vida de toda prática do pecado, para que busquem agradar ao Senhor, viver em justiça, viver em verdade, viver nessa terra verdadeiramente como filho de Deus, não dando ocasião ao inimigo, não dando brecha para Satanás, porque a maldição sem causa, ela não prospera. Eu peço, Pai, em favor dessa família, que a tua bênção, a tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia,
a tua fidelidade, a tua santidade esteja sobre cada um deles, em nome de Jesus. Amém, queridos.